mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério. Boa noite, velho. Amanhã nos encontramos no mesmo lugar. Ei, o que foi isso? O que aconteceu? Pega, ladrão! Pega, ladrão! Pra onde ele foi? Ele correu por ali, dobrou a esquina. É? Viu a cara dele? Não, eu não vi direito. Só sei que era um homem. Olha, ele entrou naquele portão. Há um portão aberto? É, olha, foi aí que ele entrou, eu tenho a certeza. Tem uma tabuleta pendurada, deixa eu ver. Pensão Freitas. É uma casa de pensão? Mas o assaltante deve morar aí. Eu vi quando ele disparou 2 tiros contra aquele homem. Eu tentei segurá-lo, mas... Peraí, um revólver? Quem é o senhor? Não se assuste. Eu me chamo Jaime, eu sou investigador. Vamos voltar e socorrer a vítima. Mas, pelo jeito como caiu, eu acho que está morta. O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soberal, O Assassino da Capa Preta. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência. E o homem estava morto realmente? Sim, inspetor Nogueira. Quando eu e a testemunha voltamos ao local do crime, era tarde. Conte-me tudo com detalhes, Jaime. Bom, não há dúvida de que foi um latrocínio. Mataram o homem para roubar e roubaram mesmo. Comece pelo princípio. O que é que você estava fazendo na rua Coronel Tamarindo às 11h30 da noite? Eu ia para casa. Eu moro ali mesmo, em Bangu. Acabava de me despedir de um amigo na porta de um boteco, quando ouvi 2 detonações. Olhei para o outro lado da rua e vi aquela moça amparando um homem que ameaçava cair. O ladrão tinha disparado 2 tiros na vítima e saíra correndo. Se você não viu a cena, como sabe que era um ladrão? Não, era um homem, sim. Eu não vi, mas a moça viu, porque estava mais perto. Por isso é que saiu correndo, gritando atrás do bandido. Foi quando ele embarafustou pela rua Falcão Padilha e entrou numa pensão. Tem certeza de que ele entrou nessa pensão? Não podia ser de outra maneira. Aquela casa era a única que tinha o portão aberto. Mas, como o fugitivo desapareceu nas sombras e como já tinha sido localizado a residência, voltamos ao local do assalto. Sim, e o homem já estava morto. Ele morreu nos meus braços sem poder falar. Um dos tiros acertou-lhe a boca. Quando chegou o socorro, era tarde. Quais foram as suas providências? Eu detive a testemunha, comuniquei o fato ao distrito. Era o que eu tinha que fazer. Em seguida, fui visitar a pensão. Não são muito comuns as pensões em Bangu. É uma casa antiga, bastante conhecida, de propriedade do velho Freitas e sua esposa, Vilma. Felizmente para nós, tem apenas 2 hóspedes. Os outros quartos estão desocupados. Apenas 2 hóspedes. Bom, isso limita o número de suspeitos. Pois é. Eu interroguei a dona da pensão e o filho, mas eu não consegui nada, não. O velho Freitas é um homem doente, foi poupado. A testemunha tem certeza de que o criminoso entrou naquela casa. Quem é a testemunha? Merece crédito? Chama-se Neide e mora perto da estação. Ela ficou muito assustada, mas viu tudo melhor do que eu.
Estava regressando de uma visita a uns amigos na Estrada do Retiro. O assaltante, depois de entrar na pensão, não podia ter fugido pelos fundos? Suponho que haja um quintal. Sim, um quintal. Então? Não, mas não era possível não, inspetor. Também há um muro muito alto separando o quintal do terreno dos fundos. O quintal é grande, mas não tem árvores. Eu olhei para dentro e não vi ninguém. Aposto como o bandido entrou direto no prédio. Suponho que sim. Bom, diga ao delegado que o caso está entregue ao Departamento de Polícia Judiciária. Sim, senhor. E para começar, traga-me a testemunha do assalto. Eu tinha ido visitar uns amigos na Estrada do Retiro e voltava para casa. Eu moro na Rua da Chita. Pouco depois de dobrar a Rua Coronel Tamarindo, eu vi 2 vultos brigando no quarteirão seguinte. 2 vultos apenas? Sim, senhor. A distância era grande, a rua não é muito iluminada. E, de repente, um dos homens deu 2 tiros no outro. A vítima cambaleou, o assassino saiu correndo na direção da Rua Falcão Padilha. Embora assustada, eu ainda corri para amparar o ferido, mas ele escapou das minhas mãos e tombou na calçada. Então foi que apareceu o Sr. Jaime e eu saí correndo atrás do agressor, gritando, pega ladrão, mas as ruas estavam desertas, não apareceu ninguém. O investigador Jaime disse que você viu o fugitivo entrar numa casa de pensão. Tem certeza desse detalhe? É muito importante. Tenho. O homem entrou na pensão Freitas. Quando nós dobramos a esquina, eu ainda tive tempo de ver a ponta de uma capa preta sumindo pelo portão. A ponta de uma capa preta? Porque o bandido usava uma capa preta e um chapéu de abas largas. Isso foi tudo quanto você viu? Sim, senhor. Então, tanto pode ter sido um homem como uma mulher. Sei, mas eu tive a impressão de que era um homem. Porque nenhuma mulher assaltaria uma pessoa desse jeito. Depende, filha, depende. Tenho conhecido mulheres capazes de proezas maiores. Sabe se o assaltante chegou a ver? Não deve ter visto porque não olhou para trás. Ouviu apenas a minha voz. Por quê? Porque eu estou pensando numa coisa. Não sei se você concordará em auxiliar a polícia. Mas é claro que eu concordo em auxiliar a polícia. Se conseguisse identificar o criminoso, claro que eu apontaria às autoridades. Está disposta a correr um pequeno risco? Bom, desde que tenha a proteção da polícia. Qual é o seu plano? O culpado não a conhece e nem deve me conhecer. Que tal se nos hospedássemos na pensão Freitas para ver as coisas de perto? Hospedar-me na pensão? Eu lhe disse que você iria correr um pequeno risco. Mas se você observasse os moradores da casa de perto e prestasse atenção nos seus tipos físicos, nos seus gestos, talvez descobrisse quem estava dentro daquela fantasia. Tem medo? Não sei, Não, inspetor Nogueira, com o senhor a meu lado eu não terei medo. Estou disposta a correr esse risco para identificar o culpado. Boa tarde, dona Sheila. Boa tarde. Sente-se. A senhora é a esposa da vítima? Sim, inspetor. Foi meu marido que mataram. E tudo por causa de dinheiro. Penso que seu esposo levava muito dinheiro na carteira. 500 mil cruzeiros. Era o dinheiro da entrada do automóvel. Conte-me os detalhes, por obséquio. Seu marido negociava com carros, é? Não, o Kleber possuía um carrinho inglês e vendeu um conhecido por 1 milhão. Metade à vista e o restante em prestações. Ontem à noite ele foi à casa do comprador e recebeu a entrada. Na volta em que o assaltaram para roubar o dinheiro. Onde mora esse conhecido? Em Padre Miguel. Meu marido foi de carro e voltou a pé. A distância não é muito grande. Além da senhora, mais alguém sabia que o senhor Roberto ia receber o dinheiro ontem à noite? Muita gente sabia, porque não havia segredo no negócio. Mas o senhor deve apurar informações com o comprador do carro. É um rapaz chamado Nilo. Eu vou lhe dar o endereço dele. Obrigado, dona Sheila. Seu marido tinha inimigos? Que eu saiba não, inspetor. O Kleber era um gerente de uma companhia de ônibus e se dava com todo mundo.
Vi um retrato da vítima após o crime e notei um distintivo na lapela do paletó. Algum clube de futebol? Não. É um escudo da empresa de ônibus. Uma espécie de cruz. Meu marido não era sócio de nenhum clube. Uma espécie de cruz. Sim, senhor. Outra coisa. A senhora conhece a pensão Freitas? Só de nome. Nós morávamos na rua Dr. Augusto há muitos anos, mas nunca estivemos naquela pensão e nem nos damos com a família. Onde estava a senhora ontem à noite, assim, por volta das 11h30? Em casa, dormindo. Eu esperei a volta de Kleber até as 9h30 e depois adormeci. Olha, a minha cunhada que mora conosco pode dizer... Eu nunca podia esperar. Licença, inspetor Nogueira. Pois não? Acaba de chegar o laudo médico legal. E qual foi a causa da morte? Os 2 tiros, como esperávamos. As balas são de calibre 22. Uma delas atravessou o crânio. Mas há um detalhe curioso. Sim? A vítima estava com o estômago cheio de bebida alcoólica quando foi assassinada. Senhor Nilo, boa tarde. Sim, senhor. Sou o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Ora, entre, inspetor. Eu já esperava sua visita. Soube do que aconteceu ao seu amigo Kleber? Sim, eu soube do crime hoje de manhã. Mataram-no para roubar os 500 mil cruzeiros, né? Eu bem que o avisei. Avisou? Sim. Ele saiu da minha casa às 11 e pouco, levando o dinheiro que lhe paguei como entrada do carro. Nós bebemos juntos até às 11 horas e ele já estava um pouco alegre. Apesar disso, o senhor não o acompanhou? Bom, ele conhecia o caminho, né? Se eu adivinhasse... Eu preveni o Sr. Kleber de que era arriscado andar por essas ruas com tanto dinheiro na carteira. Mas ele não me ouviu. As notas que ele deu eram novas? Tinham vindo do banco? Nada. Dinheiro de todas as idades que eu economizei. Se eu adivinhasse, eu teria botado dinheiro no banco e pago com cheque. Mas a gente nunca adivinha, né? Depois que o Sr. Kleber saiu de sua casa, o senhor foi dormir? No mesmo instante. Nós tínhamos bebido um bocado, como lhe disse. E eu estava meio alto. Caí na cama como um prego. E só acordei hoje de manhã com a desagradável notícia. Só mais uma pergunta, Sr. Nilo. O senhor usa capote? Não, nem capote, nem capa. O senhor tem que acreditar em mim, senhor. Eu não tenho testemunha porque moro sozinho, né? Mas eu não segui o homem para matá-lo. O senhor tem que acreditar em mim. Acredito, Sr. Nilo, acredito. Não há dúvida de que o criminoso mora na pensão Freitas. Boas novas, inspetor. Encontramos a arma do crime. Ótimo. Onde estava? No quintal da pensão? Não, senhor. Estava no bueiro, na rua Coronel Tamarindo. Aqui está a pistola. Calibre 22. Confere. Mas você disse que estava num bueiro? Sim, senhor. Bom, naturalmente o assassino livrou-se dela jogando no primeiro buraco que encontrou. O diabo é que a água do bueiro estragou as impressões digitais. A pistola está limpa. É uma pena. Se tivéssemos as impressões digitais do culpado, tudo seria mais fácil. Assim teremos que identificá-lo por outros meios. O senhor já tem alguns dos seus famosos planos? Vou morar na pensão Freitas, acompanhado por minha sobrinha. Sua sobrinha? Quem é ela? Chama-se Neide. A senhorita Neide fará o papel de minha sobrinha. Então, você não nos deseja boa sorte? Claro, inspetor, de todo o coração. Agora é que eu morei na jogada, inspetor. O senhor quer que aquela moça identifique o assaltante, que ela só viu de costas, mas o senhor não acha que está jogando a testemunha no fogo? E é por isso que também vou morar na pensão. Eu estando lá, são mínimas as probabilidades de que ela se queime. Aqui é a pensão, inspetor. Eu trouxe 2 malas para não despertar suspeitas.
Olhe, foi por aqui que eu vi entrar o homem de capa preta. É evidente que se ele entrou por aqui, dirigiu-se para a pensão e não para o quintal. Então, está preparada para assumir o seu papel? Sim, titio. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Suponho que seja o Dr. Nogueira e sua sobrinha. Eu mesmo, dona Vilma. Telefonei-lhe sobre os 2 quartos e a senhora me disse que eu podia vir. Esta é minha sobrinha Neide. Muito prazer, minha senhora. Os quartos já estão preparados. Tenha bondade, eu vou levá-los até lá em cima. Ah, sim. O jantar aqui sai às 6 horas. Ah, sim, senhora. A senhora não tem empregados? Tinha uma, mas despediu-se na segunda-feira. Estou à espera de que a agência mande outra. Entretanto, eu vou fazendo serviço sozinho. Eu tenho apenas 2 hóspedes, de maneira que não me afogo. E meu filho me ajuda um pouco no serviço mais pesado. A senhora é viúva? Não, Dr. Wilson. Meu marido é um homem doente, coitado. É um inútil. Mas já trabalhou muito e merece viver às minhas custas. Bem, este é o quarto da senhorita. Pois não. O do seu tio é aquele ali ao lado. Tem porta de comunicação. A chave fica do lado da senhorita. Eu vou mudar de roupa para descer para o jantar. Daqui a pouco nos reuniremos, querida. Sim, titia. Com licença. Precisa de alguma coisa, mamãe? Ajude-me a servir a mesa, filho. De agora em diante teremos 2 novos hóspedes. Ah, eu sei. Vi quando eles chegaram agora há pouco. A senhora conhece esse casal? Não. Ele é advogado. É um advogado e sobrinha. Parece boa gente. É, parece. Como se chama o advogado? Wilson. Dr. Wilson... Ah, não me lembro o sobrenome. Pois eu sei quem é esse homem. Quando eu vi chegar, perguntei a mim mesmo onde é que já o tinha visto. Agora me lembrei. Vi-o num retrato no jornal quando foi daquele caso da Central, lembra-se? O assassinato num trem de aço. Sim, me lembro. Você quer dizer que esse hóspede é um assassino? Não, pelo contrário, é o inspetor Nogueira da Polícia Judiciária. Ah, mas então... O que ele quer aqui? Será que a polícia continua suspeitando que o assassino do Sr. Kleber mora nesta casa? É o que se presume. Não gosto disto. E muito menos gostarei se o nome da moça que o acompanha for aquele que penso. A senhora sabe, mamãe, houve uma testemunha que viu o criminoso atirar no Sr. Kleber e sair correndo. Segundo o jornal, o nome dessa testemunha é Neide. Neide? Neide. É esse o nome da moça. Vilma, eu estou com fome. Eu quero comer. Já vai, meu velho. Leve esses pratos para a sala, filho. Tá bem. Eu vou dar de comer a seu pai. Mas então, senhor Constantino, o senhor é despachante. Pois eu ia jurar que fosse militar. Não, Dr. Wilson. Já não é a primeira pessoa que faz essa confusão. Isso se deve ao meu tipo físico. Eu sou um adepto da ginástica pelo rádio. Compreendo. Daí a sua atitude. Exato. O senhor parece sempre em posição de sentido. É costume. Eu acho que para gozar boa saúde, o homem deve procurar andar sempre impertigado, não é? Respira-se melhor e não se força a espinha. Aceita um pouco de picadinho? Não, obrigado, eu não quero carne. Não Vamos quero. servir de arroz com feijão. Ah, bom. Nesse caso, eu como o seu picadinho. Pois não. A senhorita não tem apetite? Vai ver que não gostou da comida. Não, que isso. Eu estou gostando muito, Sr. Constantino. Mas é que eu como muito pouco. Assim são as mulheres, assim mesmo. Não querem engordar, né? Querem ficar magrinhas. Olha, pois um pouco de exercício físico compensaria qualquer exagero na alimentação. Eu tenho meus próprios métodos. Perdoe-me, Dr. Wilson. Este jornal é seu? Como? Sim, senhor Erval. Fui eu quem o trouxe para a pensão. Por quê? Eu estou vendo que a morte do Sr. Kleber ocupa a primeira página. O senhor o conheceu? Ele morava na rua, Dr. Augusto. Não o conheci pessoalmente, não. Mas era uma figura muito estimada em Bangu. Espero que a polícia descubra logo quem o matou. Eu também espero. Não é a primeira vez que assaltam pessoas por aqui. Ontem esteve aqui um investigador interrogando todo mundo.
Você se lembra, Freitas Filho? Sim, seu Constantino, me lembro. Sei. Eu, graças a Deus, tinha um álibi. Eu não poderia assaltar aquele homem porque estava na casa de uma família conhecida. No entanto, aquele investigador me olhou de uma maneira muito esquisita, sabe? Ele olhou assim para todos nós. Felizmente eu também tenho um bom álibi. Dona Vilma me viu no quarto às 11h30. No entanto, dizem que o assassino do Sr. Kleber entrou nesta casa. Mas não deve ter passado do quintal. Ninguém percebeu nenhum estranho dentro da pensão. Não é verdade, Freitas Filho? É verdade, seu Pois é. Senhorita, não vai comer um bolinho, filho? Quem, eu? Não, muito obrigada, eu estou satisfeita. Aceita um copo de limonada? Eu vou buscar lá dentro. Não se incomode, não. Eu aceito apenas um pouco de goiabada com queijo. Pois não. Quer me cortar um pedaço, tio? Certamente, querida. Não repare, rapaz, minha sobrinha está acostumada a comer apenas aquilo que eu lhe sirvo. Está acordado? Sim, Neide. Pode abrir a porta de comunicação. Eu tenho medo, inspetor. Não há perigo. Por que não dorme? É que depois do jantar, aquele rapaz andou me fazendo umas perguntas. O filho da dona da pensão queria saber coisas a meu respeito. E o que foi que você lhe disse? Eu menti, está claro, mas ele parece desconfiado. E agora há pouco, quando eu ia me deitar, eu vi uma sombra na janela. Na janela do seu quarto? Agora mesmo, inspetor. E pelo jeito poderia ser a sombra daquele rapaz. Pelo menos eu tenho certeza que não era a sombra daquele despachante. O senhor Constantino é mais alto, é mais forte. Vamos ver isso. Ninguém podia subir até a janela do seu quarto, a menos que utilizasse uma escada. Quem sabe se o meu plano começa a dar frutos, né? Você tem razão, né? Há uma escada encostada à parede do lado do quintal. Não estou vendo ninguém lá fora, não. Mas o quintal está muito escuro. Olha ele nas sombras, perto daquela porta de ferro que dá para o porão. Não parece a brasa de um cigarro? Boa noite, doutor. Boa noite, sou eu. Olá, senhor Constantino. Estava sentado há muito tempo? Não, cheguei agora mesmo. Aconteceu alguma coisa? Essa escada junto da janela. Por acaso o senhor não teria visto alguém subir aqui? Minha sobrinha está se queixando de que alguém veio espiá-la. Não vi ninguém, não. Eu não acredito. Espere. Talvez sua sobrinha tenha razão. Eu estou vendo pegadas e não faz muito tempo. Que coisa, hein? Quem teria sido curioso? Pode dormir, Neide. Eu estou vigiando. Mas até agora ninguém subiu de novo pela escada. O filho da dona da pensão não está em casa. Eu vi quando ele saiu por volta das 10h30. Foi pouco depois de ter visto aquela sombra na vidraça. Será que vai passar a noite fora? Em conversa com a dona Vilma, eu soube que o filho dela costuma sair todas as noites. Só volta de madrugada. Isso é muito suspeito. Acha que pode ser ele? Você reparou bem na sua estatura? Sim, pode ser. O homem de capa preta não era muito alto, nem muito forte. Esse Freitas Filho é magro. E não é só isso não, inspetor. Ainda há pouco, quando eu fui ao lavatório, eu ouvi uma discussão lá embaixo. Uma discussão? Parecia a voz de Vilma e do filho. E ele dizia palavrões. Parece um rapaz muito desbocado. Está claro que o assassino do Sr. Kleber não pode ser um cavalheiro. Mas tem certeza de que era a voz do rapaz? Podia ser o pai dele. Ainda não vimos o marido de Dona Vilma. Ela me disse que ele é um homem doente que nunca sai do quarto. Mas eu tenho quase a certeza de que era a voz do filho.
Na minha opinião, esse rapaz é o principal suspeito. Sabe onde ele dorme? Eu sei, é naquele quarto que fica ao lado da sala. Por quê? Venha comigo, Neide. É meia-noite e todos já devem estar dormindo. Vamos fazer uma visita ao quarto do Sr. Freitas Filho. O Teatro de Mistério está apresentando o original de Hélio do Soberal, O Assassino de Capa Preta. Típico de um rapaz solteiro. A janela está fechada e tem grades. Se ele esteve no quintal, teria saído pela porta. Não vejo nada suspeito. Olha, o colchão da cama é de molas. Será que... Você pensou o mesmo que eu, Neide? Haverá algum buraco no colchão? Esse é o primeiro lugar em que alguém pensaria se quisesse esconder 500 mil cruzeiros. Eu não vejo nenhum buraco no colchão. Também seria muita sorte, não é, inspetor? Espere. Há qualquer coisa entre o colchão e o estrado da cama. Parece um pedaço de pano preto. Opa! Ou muito me engano... Boa noite, inspetor. Boa noite. Procura alguma coisa? Dona Vilma, nós estamos... Boa noite, minha senhora. Eu vejo que já conhece a minha verdadeira identidade. Sim. Meu filho viu o seu retrato no jornal. Mas creio que estes não são os métodos comuns da polícia. O senhor está indo longe demais, inspetor. Como se atreve a entrar neste quarto? Que é isso? É uma capa e um chapéu preto, dona Vilma. Isso estava aqui? Encontramos isto escondido na cama. E seu filho andou me fazendo umas perguntas muito esquisitas. Não posso compreender. Ele não tem nada a ver com a morte do Sr. Kleber. Eu saberia se meu filho fosse um ladrão. Ele pode ter muitos defeitos, mas não é um criminoso. Acalme-se, dona Vilma. É possível que alguém tenha colocado esses indícios no quarto de seu filho para comprometê-lo. Estou achando tudo muito fácil. É o que eu penso também. Alguém percebeu que eu suspeitava do rapaz e veio colocar a capa e o chapéu preto no quarto dele. Mas quem terá sido? Eu só sei que meu filho não matou ninguém. Ele costuma sair durante a noite, sim. Mas não é para assaltar os outros, não. De qualquer maneira, minha senhora, terei que interrogá-lo mais severamente. Não conte aos dois hóspedes que eu sou da polícia. Isso prejudicaria tudo. Eu acredito na inocência de seu filho. Mas para ter certeza, terei que descobrir o verdadeiro culpado. Mamãe me disse que o senhor quer falar comigo. E disse também que encontrou um chapéu e uma capa preta debaixo do colchão de minha cama. Como é que você explica isso? Bem, dou-lhe a minha palavra de honra que nunca usei essa capa nem esse chapéu. Na noite em que mataram o Sr. Kleber para roubar, você estava fora de casa. Só voltou para casa de madrugada. Onde estava? Eu menti para aquele investigador quando ele me interrogou. Realmente não estava em casa, eu tinha ido visitar minha garota. Sua garota? Sim. Ela pertence a uma boa família de Bangu e os pais não querem o nosso namoro. Por isso nos encontramos às escondidas. Não queria que ninguém soubesse. Mas agora, diante disso... Olha, alguém botou essa fantasia na minha cama, inspetor. Dê-me o nome e o endereço de sua garota. Amanhã verificarei o seu álibi. Bom, agora vista essa capa e põe esse chapéu. Quero ver como lhe ficam. Perfeitamente. Perfeitamente, senhor. Pronto. O que é que você acha, Neide? O chapéu é muito grande. E a capa arrasta no chão. A julgar pela etiqueta, essa roupa pertence a uma loja de artigos teatrais da cidade, ao mundo das fantasias. Acontece que eles alugam as fantasias e com toda certeza tem o nome da pessoa que alugou esta. Amanhã de manhã tratarei disso. Embora seja domingo, farei todos os esforços para descobrir. Vilma, onde está você, Vilma? Mamãe foi pro quarto dela, não está aqui. É meu pai, inspetor. Curioso, eu ainda não tive o prazer de ver seu pai. Por que ele quase não aparece?
Ele é um homem doente, não gosta de exibir os seus aleijões. O senhor não sabia? Papai é corcunda e não tem a perna direita. Bom dia, inspetor Nogueira. Eu sabia que o encontrava aqui no seu gabinete. Como é que está o caso? Cheguei agora mesmo da pensão. Temos muito o que fazer, gente. Eu também creio. Já encontrou algum suspeito? Não, encontrei a capa e o chapéu preto usados pelo ladrão. Mas não combinam com o tipo do suspeito que Neide me apontou. Mas o senhor deixou a moça sozinha na pensão? Deixei? Não há perigo, não. Ela saberá se defender. Quer dizer que o senhor encontrou a capa e o chapéu preto. Vamos ver se as coisas combinam. Ontem houve um furto numa loja da cidade. Eu pensei logo neste caso. Um furto numa loja da cidade? Conte-me isso. Foi numa agência de aluguel de roupas de teatro, ao Mundo das Fantasias. Roubaram justamente uma capa e um chapéu pretos. Eu estive interrogando a dona da loja e ela me disse que não imagina quem teria sido o ladrão. Havia um velho ator de teatro na sala e também um casal desconhecido. A fantasia estava no armário. Aí a dona da loja teve que sair. E quando voltou, o casal tinha ido embora. E a fantasia não estava mais no armário. E o velho ator de teatro? Bom, esse continuava na sala, mas não viu nada. Na minha opinião, foi o rapaz quem roubou a fantasia, o rapaz do casal. A moça já estava quando ele chegou e aparentemente eles não se conheciam. Saíram juntos na ausência da dona da loja, por acaso. Compreendo. Você chegou a saber qual era o tipo do casal? A moça era alta e magra e o rapaz baixo e forte. A dona da loja disse que, um detalhe interessante, ele tinha uma cabeça muito grande em forma de abóbora. Talvez seja coincidência. Existe um hóspede na pensão que tem uma cabeça assim. É? Chama-se Erval. Olha, o melhor, Jaime, é você fazer as sindicâncias a respeito desse senhor Erval. Seu álibi pode ser contestado. E pode ser que ele tenha alguma coisa a ver com o crime. Bom dia, senhorita. Oi, isso. Assustou-se? Bem, é que eu estava tão distraída. O seu tio desceu à cidade, não é? Naturalmente foi para o escritório. Ele é advogado, né? Não devia tê-la deixado sozinha. Ora, essa, por quê? Uma moça tão bonita numa pensão desconhecida. Hoje é domingo e depois do achantarado, Dona Vilma também irá passar o dia fora. A senhorita ficará só, não é? Ou o seu tio, não, o meu tio virá almoçar na pensão, Sr. Erval. Mas mesmo assim, muito obrigada pelo interesse. Estou vendo que a sua timidez é apenas aparente. A senhorita é dona de uma grande força de vontade. Não teria medo, por exemplo, de que o assassino a encontrasse sozinha? De que assassino está falando? Daquele que matou o Sr. Kleber, é claro. Já imaginou se o homem realmente mora nessa casa? A senhorita não acha que o está provocando? Eu não entendo. O que quer dizer com isso? Nada. Com licença, eu tenho que sair para tratar de uns negócios. Não vai almoçar na pensão? Não, hoje eu não almoçarei aqui, não. Só voltarei logo mais à noite. Até logo, senhorita Neide. Até logo, Sr. Erval. Ele entrou nesse momento. Até logo, Dona Vilma. Não me espere para almoçar. Parece aborrecido. A senhorita e o inspetor estão incomodando os meus hóspedes. Eu acho que a polícia não tem o direito de proceder assim. Bom dia, Dona Vilma. Bom dia. O almoço está pronto? Olá, Neide. Hoje é jantarado, inspetor. Só sai a 1h. Falou com a namorada do meu filho? Falei. O rapaz não mentiu. Na noite do crime estava com ela e outros rapazes passeando de bicicleta em Padre Miguel. Consegui diversas testemunhas que o conhecem e estão prontas a depor a seu favor. Meu filho não seria capaz. O senhor já tem ideia de quem poderia ter posto a fantasia no quarto dele? Mais ou menos. Só poderia ter sido uma pessoa. Mas estou à espera de outras provas. Inspetor, eu creio que tenho uma pista. Diga, Neide.
Identificou o homem da capa preta? Não, isso não, ainda não. Mas agora há pouco, esse hóspede misterioso, o Sr. Herval, andou me dizendo umas coisas suspeitas. Assim como se me fizesse ameaças veladas. Ora, o Sr. Herval é mais corpulento do que o filho de Dona Vilma e poderia... Mas ele também não me parece culpado, não. Acabei de saber na Polícia Central por que é que se mostra tão esquisito. Ah, sim? E por quê? Porque o Sr. Herval é uma espécie de contrabandista. A senhora sabia disso, Dona Vilma? Sabia, inspetor. Mas isso não quer dizer que ele seja um assaltante de rua. Eu sei que ele não podia ter assaltado o Sr. Kleber porque vi no quarto do sobrado justamente na hora do crime. Não, inspetor. Eu acho que o senhor está enganado. Apesar de ter aparecido aquela capa preta no quarto do meu filho, o criminoso não mora nesta pensão. Não estou enganado, Dona Vilma. O criminoso mora aqui, sim. Mas não posso acusá-lo sem provas. Aliás, se eu lhe dissesse quem é ele, a senhora não me acreditaria. Pode abrir, mocinha. Sou eu. Oh, mas quem é o senhor? Pensei que não houvesse mais ninguém na pensão. Ninguém lhe falou a meu respeito, não é? Mas você me reconheceu. Não, eu não sei quem é o senhor. Deve ser o marido de Dona Vilma. Ela me disse que o senhor... Que eu usava muletas, não é? Passei a usá-las depois da guerra. Minha mulher saiu também e me deixou trancado no porão. Tem medo de mim. Tem medo do senhor? Sim, tem medo de mim. Sabem que eu tenho faro para os espiões. Este mundo está cheio de espiões nazistas. Não usam a cruz suástica, mas escondem-na no coração. Eu sei, Fraulein. Fraulein? Que negócio é esse? Não, você não me engana. Eu fiz a guerra e fui ferido 2 vezes. Fiquei aleijado, mas escapei da morte. Por isso eles mandam você. Você é outra espiã nazista. Eu sei. Que é isso? Eu sei porque saí pela abertura do porão que dá para o quintal. Subi naquela escada e vi dentro do quarto. Por pouco o Coronel Tino me surpreendia. Coronel Tino? Vocês o conhecem por seu Constantino. Mas eu sei que ele é o Coronel Tino das Forças Armadas da Prússia Oriental. O senhor está brincando. Eu não sou alemã, Você veio para me denunciar, não é? Eu tenho lá embaixo muitos livros de espionagem. Conheço os seus métodos. Acompanhe-me. Vou levá-la para os meus domínios, onde ninguém a salvará. Você sabe demais, Fraulein. E vai morrer fuzilada. Sente-se, Jane. Precisamos falar novamente sobre o que você viu na noite do crime. Deve haver um detalhe que você não me contou. Assim como há outro detalhe que Neide se esqueceu de me contar. Quando você ouviu os 2 tiros e olhou para o outro lado da rua, não ouviu passos correndo? Não, senhor. Passos exatamente não ouvi, não. Ouvi o bater de uma bengala. Se não me engano, era o guarda-chuva da vítima, não? Neide me disse que tentou socorrer o ferido antes de perseguir o assaltante. É verdade? É verdade, sim. Quando eu olhei, ela estava amparando o pobre homem. Só depois que ele caiu é que ela saiu correndo atrás do ladrão. Logo, o ladrão não correu com muita velocidade. Tem razão. Se ele fosse ligeiro, já estaria longe. No entanto, ela teve tempo de vê-lo entrar pelo portão daquela casa. Agora, outro detalhe. A porta da pensão estava aberta quando vocês chegaram? A porta? Não. Apenas o portão é que estava aberto. Tem razão. O assaltante não abriu a porta da casa. Ele entrou pelo quintal e sumiu. Foi no quintal que ele desapareceu. Depressa, Jaime. Vamos voltar à pensão. Vamos. Neide ficou sozinha e depressa. Sim. Agora eu já tenho as provas de que necessitava.
Senhor Freitas, o senhor não pode fazer isso. Não adianta gritar. Ninguém ouvirá. Estamos sozinhos. Engana-se, seu Freitas. Eu estou aqui embaixo. Senhor Erval, graças a Deus. Deixe-me levá-la. É uma espiã nazista. Minha mulher me disse... Pare com isso, seu Freitas. Perca essa mania de espionagem. A senhorita Neide é minha conhecida. Nunca foi espiã. Se o senhor continuar com essas bobagens, seremos obrigados a metê-lo no hospício. Não. Eu não quero voltar para o hospício. Vocês me prometeram. Então fique quieto, por favor. Eu fiz bem em voltar para a pensão. Sabia que a senhorita Neide podia ser incomodada pelo senhor. Mas ele está... Sim, senhorita. Mas é inofensivo. Deixa eu levar. Um pobre doente com manias de espionagem. Ela é espiã. Vá dormir, seu Freitas. Quando Dona Vilma voltar, eu vou contar tudo a ela. Não conte para minha mulher. Foi um engano. Perdoe-me, senhorita. Eu lhe prometo que nunca mais assustarei. Perdoe-me, excelência. Deixe-me beijar-lhe as mãos. Neide, onde está você? Neide? Eu estou aqui, tio. Felizmente. Pensei que você tivesse desaparecido. Não, eu apanhei, foi um grande susto. Olá, Sr. Jaime. Por que me olha assim? Durante o caminho, o inspetor me contou tudo. O inspetor lhe contou tudo? Entendo. Já vai entender, Neide. Imagine que coisa surpreendente. Eu cheguei à conclusão de que foi você quem matou o Sr. Kleber. A princípio tive apenas uma dúvida, mas depois verifiquei que tudo não passou de uma fantasia. Você é tímida apenas na aparência. No fundo, sabe muito bem o que quer. Eu sei que você matou o Sr. Kleber e depois inventou aquela história do homem da capa preta. Peraí, a capa e o chapéu existem, inspetor. O senhor mesmo os encontrou no quarto do filho da dona da pensão. Porque foi você que os colocou lá, para que eu os encontrasse. A primeira coisa que me causou estranheza foi o fato da roupa preta ter sido roubada depois do assassinato. Se o ladrão a usasse, teria roubado no dia anterior e não ontem, no dia seguinte ao do crime. Logo, você roubou da loja de fantasia depois do crime, apenas para confirmar a sua história. Na verdade, não houve nenhum homem de capa preta. Você inventou essa história para não ser apanhado em flagrante. Quando o investigador Jaime a viu agarrado ao Sr. Kleber, logo após os tiros, você estava lutando com ele e não procurando socorrer. Em seguida, ao ser surpreendida, apelou para um truque muito conhecido. Saiu correndo e gritando, "Pega ladrão!" Só você viu esse ladrão fantasma na rua deserta e silenciosa. O senhor é muito esperto, inspetor. Você também foi esperta, mas não tanto. Disse que o ladrão entrou nesta casa quando viu o portão que ficava aberto, mas não sabia que o quintal estava isolado do terreno dos fundos por um muro intransponível. Logo, seu homem da capa preta não poderia ter entrado na casa e, portanto, não existia. Era apenas uma fantasia. Mas se o senhor sabia que minha história era fantasia, por que veio comigo para essa pensão para que eu identificasse o homem? Ontem eu ainda não tinha certeza de sua culpa e resolvi deixá-la agir, mantendo-a sob vigilância. Mas agora reuni as provas necessárias para acusá-la. Então, prefere confessar Eu prefiro confessar, inspetor. Assim pode ser que pegue uma pena menor. Os 500 mil cruzeiros estão em minha casa. Fui eu a culpada. Assaltei o otário, ele reagiu. Foi por isso que o matei. O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberal, O Assassino de Capa Preta. Na audição de hoje tomaram parte os seguintes artistas: Nilton da Mata foi o Jaime, Neida Rodrigues, Neide,
Carlos Leão, Inspetor Nogueira, Célia de Castro, Sheila, Geraldo Cruz, Nilo, Wanda Lacerda, Vilma, Nilton Barros, Filho, Rodney Gomes, Constantino, Laio Júnior, Erval, Orlando Melo, Freitas. Locução de Aurélio de Andrade com a contra-regra de Isaías Silva. Controle técnico de Sebastião Araújo e sonoplastia de Urgel de Castro. Ensaio e direção de Rádio Teatro, José Valuzzi. Supervisão, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.